Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Gente, esse PET aqui é o mais fácil que eu já corrigi até hoje. Ele é mais fácil do que o do sexto ano, para vocês terem uma ideia. Na verdade, ele é só sobre compreensão textual e tem algumas perguntas que são pessoais. É só você ler o texto e interpretar que você vai conseguir responder, certo? Então vamos aqui para as atividades da semana 1. Atividade 1. Leia a manchete e responda. Ciclistas denunciam agressão de motorista em discussão de trânsito no bairro Aldeota. Que agressão esses ciclistas poderiam ter sofrido? Então, só com base no título, na manchete da notícia, que tipo de agressão que a gente pode deduzir que aconteceu aqui nesse caso? Aí eu coloquei assim, pode ter sido feita pelo motorista com as próprias mãos, um tapa, um empurrão, um soco, ou atingindo os ciclistas com o carro. Então, eu acredito que essas agressões foram feitas pelo motorista, mas com as próprias mãos, ou pode ter sido com o carro, né? Lendo só o título, a gente pode subentender isso aqui. Beleza, letra B. O motorista teria sido agredido também? Por quê? Eu coloquei o seguinte, Como a manchete só faz referência à denúncia dos ciclistas, é possível pensar que somente os ciclistas sofreram agressão e o motorista teria sido o agressor, não ocupando o lugar de vítima nesse caso. Então, vamos para a atividade 2 agora. Agora, leia a notícia abaixo. Então, a gente leu primeiramente só o título, agora vamos fazer a leitura da notícia inteira. Aí, né, vocês vão fazer a leitura, eu grifei apenas algumas partes aqui que vão ser importantes pra gente, Basicamente, a notícia é essa aqui, Ciclistas denunciam agressão de motorista em discussão de trânsito no bairro Aldeota. Os ciclistas registraram BO relatando agressão. O motorista reconhece que se excedeu após presenciar os ciclistas furando o sinal vermelho. Então, aqui explica o que aconteceu, os envolvidos e o motivo. Então, passar aqui para baixo para a gente ir lá nas perguntas para ver o que está querendo aqui a respeito desse texto. Atividade 3. Agora que você leu a notícia, responda. De acordo com as informações fornecidas pela notícia, qual foi o motivo mais provável da agressão? Eu coloquei o seguinte, O motorista se indignou porque foi xingado. Ele considerou que tinha o direito de reclamar com os ciclistas porque eles realmente erraram ao desrespeitar o sinal vermelho. Quando os ciclistas o xingaram, ele se indignou e agiu movido pela raiva. Então, o motivo dessa violência no trânsito, né, foi porque o motorista ficou bravo porque os ciclistas xingaram ele. Ele achou que ele estava certo, que os ciclistas tinham furado o sinal vermelho, né, era a vez dele passar, os ciclistas tinham que ter esperado. Como eles não esperaram, ele foi reclamar, os ciclistas xingaram ele ficou bravo. Aí começou a confusão. Letra B. Segundo a ciclista que denunciou o motorista, independente de termos atravessado o sinal vermelho, poderíamos compartilhar a pista até porque já era tarde. O fluxo era pequeno, considerando esse argumento e levando em conta ainda a desigualdade de condições entre motoristas e ciclistas, você acha que a reação do motorista foi a mais adequada? Aí aqui que eu estava falando para vocês que esse PET é muito fácil, porque se você entender o texto, se você ler o texto, aqui você consegue responder essa atividade facilmente, porque é sobre o que você acha, né? Aí eu coloquei o seguinte, isso aqui praticamente é uma resposta pessoal. Eu coloquei o seguinte, Eu considero que em nenhuma situação é adequado jogar um carro em cima de uma pessoa. Por motivos óbvios, não é adequado fazer algo que possa resultar na morte de alguém, né? Então, semana 2, aqui, já tá na semana 2, tanto que esse PET é fácil, é pouquinha coisa para fazer. O do sexto e do sétimo anos é um muito velho de coisa para fazer. Isso aqui é facinho demais. Releia a notícia da atividade da semana 1 e responda. Atividade 1. Todos sabemos do estresse cotidiano vivido pelas populações das grandes e médias cidades do país. Em quais trechos da notícia se faz alusão a essas fortes tensões? Qual parece ser o papel desse dia a dia difícil nos acontecimentos reportados?
Aí eu coloquei o seguinte: os trechos onde que eles estão fazendo alusão à violência no trânsito, né, a violência dos grandes centros, são esses aqui, ó, né? Alguns deles são esses aqui, ó. Tirei do texto. É uma pena que ainda existem pessoas que não acreditam que possa existir uma convivência pacífica entre bicicletas e carros. Agredir gratuitamente uma pessoa na rua nunca pode se tornar algo banal, e existem ainda questões mais profundas. Ser xingado sabendo que estava certo me subiu a cabeça. E o objetivo de colocar esses trechos aqui é salientar que as tensões entre as pessoas levam a casos recorrentes de violência, por exemplo, no trânsito. Atividade 2. Como foi possível observar, por meio do texto, no trânsito, é muito comum que o mais forte se valha de uma vantagem circunstancial para constranger ou pôr em risco o mais fraco. Assim, motoristas se sentem no volante autorizados a intimidar e assustar pedestres, ciclistas e motoqueiros, enquanto motoristas de ônibus e caminhões desrespeitam ou ameaçam motoristas de veículos menores. Cite algumas consequências que essas atitudes podem causar no trânsito. Então isso aqui, gente, não é nem dentro do texto, não, é vivência, é coisa óbvia, né? As principais consequências são as brigas ou acidentes de trânsito resultando em pessoas feridas ou mortas. Menos importante que isso, mas ainda sendo uma consequência negativa, são os danos ao patrimônio privado ou público. Então essas tensões que existem entre as pessoas no trânsito podem causar essas consequências aqui, ó. As primeiras que eu coloquei aqui são as mais graves e a segunda aqui menos grave, mas ainda é uma consequência. Atividade 3. Diante de fatos desse tipo, o que é possível fazer para evitar a violência? Eu coloquei assim, ó: não agir com a cabeça quente, tentar resolver a situação com diálogo e respeitar as leis de trânsito. Isso aqui é basicamente o que a gente pode fazer para evitar a violência no trânsito, né? Semana 3. Então agora vamos para as atividades da semana 3. Atividade 1. Qual o valor que a argumentação pode ter na condução da vida pública de uma comunidade, de uma cidade, de um estado ou de um país, bem como no cotidiano das pessoas, especialmente em situações que parecem difíceis? Qual que é o papel da argumentação na resolução desses problemas, né? Eu coloquei o seguinte, ó: a argumentação é ferramenta para mediação e resolução de conflitos, de modo a alcançar algo razoável para as partes de forma pacífica. Esse é o papel da argumentação. Atividade 2. Leia o texto abaixo. Aí depois que você lê o texto, vamos para a atividade 3. A atividade 2 é só para ler. Atividade 3. Explique o que quer dizer tomar a palavra com o objetivo de pacificar uma situação. Eu coloquei assim, ó: tomar a palavra é falar, conversar, dialogar, não com o objetivo de brigar, ofender, impor sua opinião, mas sim com a intenção de resolver o problema da melhor forma possível, de forma civilizada, democrática e justa. Atividade 4. Na notícia sobre a briga de trânsito em Fortaleza, o motorista reconhece seu erro, mas pede que o entendam, reconheçam o contexto adverso em que se via, e não o julguem nem o crucifiquem. Nesse sentido, qual argumento foi usado pelo motorista? O argumento de que a atitude dele foi movida pela raiva, pela indignação, pela cabeça quente. Ele quer dizer que não é, em sua essência, uma pessoa violenta e que ele próprio não aprova esse tipo de comportamento. Que foi um momento de perda da serenidade, perda da calma. A culpa foi do estresse. Então foi dessa maneira que ele argumentou para se defender. Ele reconhece o erro, né? Mas ele tentou se defender falando que ele estava nervoso. Ele ficou nervoso com a situação. Semana 4, atividade 1. Aí tem essa atividade 1 só para você fazer essa leitura aqui, né? Sobre a temática aqui do PET. E depois vem a atividade 2. Leia a charge abaixo. Então você tem aqui, né, uma sala, né? De estar numa casa e tem uma mulher e um menino. E o menino vai pergunta alguma coisa para a mãe e a mãe dá essa resposta aqui, ó. Não tem a fala do menino. A fala do menino a gente pressupõe, a gente subentende a partir da resposta que a mãe deu para ele. A resposta que a mãe deu para ele foi essa aqui, ó:
Não, meu filho, você não foi baixado pela internet, você nasceu. Aí vem atividade 3. A resposta da mãe à criança pressupõe a pergunta que foi feita. Letra A. Qual seria essa pergunta? Então, conforme eu falei para vocês, o menino não tem a pergunta que o menino fez aqui. A gente pressupõe que tenha sido essa pergunta aqui, ó. Alguma coisa desse tipo aqui, ó. Coloquei 2 opções. Mãe, qual programa você usou para me baixar da internet? Ou então, mãe, de qual site eu fui baixado? Então, uma dessas opções você pode colocar aí como resposta. Letra B. Esse tipo de pergunta é próprio de crianças? Justifique sua resposta. Aí eu coloquei o seguinte. Esse tipo específico de pergunta relacionada com tecnologia não é comum entre crianças, mas perguntar sobre o próprio nascimento, ou seja, de onde a criança veio, como ela surgiu, como ela nasceu, sim, são perguntas comuns. O que teria motivado a criança a fazer essa pergunta? A criança da charge queria saber de onde ela veio. Mas como no contexto dessa charge a crítica feita é sobre a superexposição das crianças à internet desde cedo, o menino do texto parece acreditar que tudo vem da internet, inclusive os bebês. Por isso que fez a pergunta desse jeito. Atividade 4. Uma charge critica problemas sociais por meio do humor. O que está sendo criticado na charge mostrada? Já até respondi essa, né? A crítica feita é sobre a superexposição das crianças à internet desde cedo. Isso que está sendo criticado. O que provoca humor nessa charge? Essa pergunta aqui, gente, vocês precisam considerar o seguinte. Não está perguntando se você achou engraçado, não. Você pode ter achado ou não. Tá perguntando como que o autor, o chargista, né? O desenhista dessa charge tentou criar o humor através desse texto dele. O que ele usou para tentar criar esse efeito de humor? A resposta da mãe que pressupõe uma pergunta inusitada, inesperada, feita pelo menino. Então, o jeito que o chargista tentou provocar humor nessa tira foi através da resposta da mãe, que faz a gente pressupor uma pergunta inusitada, inesperada, feita pelo menino. Letra C. Destaque elementos linguísticos e visuais responsáveis pelo efeito humorístico do texto. Quase a mesma coisa essa pergunta. Então, eu coloquei assim, ó, os elementos linguísticos. O trecho, você não foi baixado pela internet... E os elementos visuais, os traços dos personagens, a expressão facial do menino. Então, esses foram os efeitos usados para criar o efeito de humor, certo? Letra D. Você acha que o chargista conseguiu defender a sua ideia sobre efeitos da tecnologia moderna na atualidade? Explique. Esse aqui é uma resposta pessoal, porque se é o que você acha, então vai depender do que você entendeu do texto. Eu vou colocar a minha resposta aqui, o que eu compreendi a partir da leitura do texto. Segundo minha interpretação, o chargista teve êxito, ou seja, ele conseguiu. Teve êxito em seu objetivo de levar o leitor a refletir sobre o fato de que as crianças de hoje têm acesso e se familiarizam muito cedo com as tecnologias de informação. Isso pode gerar consequências como, por exemplo, o acesso a conteúdos inadequados para a faixa etária da criança. Tais informações acabam deixando a criança confusa, cabendo aos pais não deixarem os filhos desassistidos nessa relação com a internet, devendo os pais limitar, acompanhar, orientar esse processo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e compartilhem, e eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!